Dados da Fundação Rio Terra e do MAP Biomas apontam até o último registro, feito em 2015, que Rondônia já tinha 30% da sua área desmatada. E os municípios com números mais críticos são Porto Velho e Nova Mamoré. Segundo colocado no ranking, o município de Nova Mamoré tem mais de 10 mil quilômetros quadrados em área desmatada. Porto Velho aparece em primeiro com mais de 34 mil quilômetros quadrados de área, o que representa 26% da sua extensão. Colocando num cálculo mais fácil, isso representa 6 vezes a extensão do município de São Paulo. A causa desse avanço seria o crescente cultivo de soja. O que a gente tem notado com os estudos é que a soja ela se instala nas áreas mais consolidadas de agricultura e com isso ela empurra outras atividades que nós chamamos de pioneiras, como por exemplo a atividade pecuária, para outras frentes. E essas frentes elas vão causando novos desmatamentos. E aí, no futuro, a soja ocupa novamente essas áreas e perpetua esse ciclo, empurrando outras atividades econômicas para as frentes de desmatamento. O MAP Biomas também registrou um aumento na área de pastagens na capital rondoniense. Em 2000, eram cerca de 202 mil hectares, saltando para 566 mil hectares em 2016. Mais do que as duas superfícies inundadas pelas usinas de Santo Antônio e Jirau, por exemplo. E as dificuldades para quem trabalha na recuperação, principalmente das áreas de preservação ambiental, são muitas. Precisa avançar muito sobre questões de estruturação e organização, treinamento para pessoas que estão nas prefeituras, porque a prefeitura é a primeira célula de administração, territorial. E também trabalhar muito nas atividades de fortalecimento do capital social, das pessoas que dialogam com a prefeitura, dos atores, da agricultura familiar. O total de florestas registradas por satélite no levantamento do MAP Biomas mostra, nos anos 2000, aproximadamente 3 milhões e 90 mil hectares. Em 2016, esse número caiu para aproximadamente 2 milhões e 650 mil. O levantamento preciso da Secretaria Estadual de Meio Ambiente deve ser divulgado apenas no final de setembro. Mas, enquanto isso, o secretário garante que as ações de fiscalização são recorrentes. Então, as ações não param. Lógico que tem alguns períodos, conforme nós falamos, em que aumentam os índices de desmatamento e queimado. Logicamente, nós intensificamos mais ainda a fiscalização. Ainda segundo o secretário, Rondônia tem em caixa mais de 32 milhões de reais oriundos do Fundo Amazônia e que devem ser destinados às ações de fiscalização e conscientização envolvendo o desmatamento. Esse dinheiro ele está sendo aplicado na atualização do zoneamento socioeconômico do Estado, está sendo aplicado para desenvolver o módulo de análise do CAR, está sendo aplicado para a reaviventação, ou seja, demarcação das unidades de conservação do Estado, aquisição de veículos para ações de combate ao desmatamento e queimada e também para fazermos os mutirões do CAR, dentre outras ações. Mas, apesar do investimento dos mais de 800 mil hectares em recuperação em diversos municípios abrangidos pela Fundação Rio Terra, a expectativa para o futuro pode não ser das melhores. O cenário é preocupante, porque tem uma pressão muito grande. A ONU, por exemplo, lançou um estudo recente que mostra que em 2050 nós teremos quase 10 bilhões de habitantes. A maior parte de produção de alimentos ela vem dos trópicos. Isso significa muita pressão sobre as florestas e nosso governo, o governo brasileiro, precisa se posicionar muito fortemente sobre qual é o papel que a Amazônia vai desempenhar no futuro para o país. Isso vai ser fundamental para a gente saber se a gente vai ter áreas ainda de florestas, e se a gente vai ter grandes remanescentes de floresta tropical, ou se a gente vai transformar essa área em uma área produtiva para o agronegócio.